Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltando agora com a terceira parte, Diabo Homem e um ser espiritual que existiu. Não percam essa série, está sendo muito importante para os nossos entendimentos, categoricamente falando, para nós entender este ser espiritual que estava atuando no passado. E nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, vamos decifrando este ser espiritual que a Bíblia mostra para nós que teve a sua existência de Adão até o juízo de Deus. Eu quero repetir isso para vocês, de Adão até o juízo que caiu sobre Jerusalém no calendário de Padre Gregório, ou calendário de Padre Gregório, desculpe, o calendário de Caio Júlio César, que foi o primeiro imperador, ou foi ditador chamado da Roma. Então nós aqui vamos decifrando. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia, paz para todos, que vocês possam ter um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, que as bênçãos do Altíssimo possam transbordar em suas vidas, em seus corações, e espiritualmente falando, que o nosso Criador vos abençoe mais. Meus queridos irmãos, nós paramos no livro de Lucas, no capítulo de número 4. Os irmãos podem acompanhar, fique à vontade. Agradeço a todos os irmãos inscritos nesse canal. Essa é a terceira parte, Diabo, Homem e um ser espiritual que existiu. Abra a vossa Bíblia no livro de Lucas. Eu peço aos irmãos que os irmãos acompanhem parte por parte para que os irmãos entendam. Eu quero ler somente o versículo 6 e o 7 do capítulo 4 de Lucas. Esta tentação de Jesus no deserto, depois de 40 dias, ele teve fome e apareceu no deserto, colocando aí 3 personagens que alguém conta para Lucas e Lucas escreve. E estas pessoas que contam para Lucas foi pessoas que ouviram de algum discípulo que ouviu de Jesus de Nazaré o que ele passou, e Jesus de Nazaré no dia da sua vida contou a alguém, e alguém contou a Lucas, e Lucas escreveu no seu evangelho, falando assim, no seu livro histórico. O capítulo 4, versículo 6 e o 7 somente. Abra a vossa Bíblia, fique à vontade, eu não quero tomar muito tempo para que não venha cansar os irmãos. Ontem eu fiz a terceira parte aqui de madrugada, mas ficou muito maior, quase 40 minutos, então eu estou refazendo o vídeo agora para postar. Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Eu estava falando que ele tinha um poder limitado, esse ser espiritual. E alguém entregou esse poder para ele. Eu li Apocalipse 20, versículo 1 e diante, que em um momento da história ele parou de atuar, de agir por um momento, porque a palavra Hebreus 2,14, aquele que tinha o império da morte foi aniquilado. Essa palavra aniquilado o poder parou por um momento. Por um momento o poder parou de atuar.
tornou-se inoperante. Eu quero que os irmãos acompanhem somente o capítulo 4. O capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tu serás. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ponto final. Somente o versículo 6 e o 7. Então, nós temos aqui 3 personagens depois de Jesus de Nazaré que aparecem no deserto. No momento da fraqueza de Jesus, nós temos 3 personagens depois do próprio Jesus, que foi o diabo. Marque aí, primeiro o diabo, depois apareceu, segundo lugar, apareceu Satanás, e terceiro lugar apareceu os anjos. Eu vou repetir isso para vocês, marque aí, fique à vontade, meus irmãos. Apareceu, depois de Jesus de Nazaré, 3 personagens, três personagens. Apareceu depois de Jesus de Nazaré, diabo, depois apareceu Satanás, esse título, e depois apareceu anjos. Três personagens. Então preste bem atenção. Diabo, primeiro, é uma palavra, é um título no grego que significa acusador, aquele que acusa. Satanás, adversário, obstáculo. Anjos, os significados de mensageiros. E no momento da fraqueza, lá no deserto, nós temos estas personagens de títulos que nós estamos entendendo aqui através do canal Yahushua Reina para Sempre, que nós temos que separar as coisas, ter razão, ter fé. Nós aqui não temos uma doutrina e nós falamos que essa doutrina é a única verdadeira, é o único canal que fala a verdade. Não temos seguidores, nós temos os nossos queridos irmãos inscritos nesse canal porque estão entendendo, aqueles que vão se inscrever também. E nós aqui fazemos isto por amor, ensinamos, somamos juntos, para passar o conhecimento, passar a informação das Escrituras. Eu li o Apocalipse 20, que o poder dele foi parado por um momento. Que o anjo desceu do céu, com cadeias em suas mãos, fala de poder, correntes, e foi dado ao anjo a chave do abismo. Os irmãos podem estar lendo o Apocalipse 20. Ele prendeu, o anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, e amarrou, e lançou, e colocou um selo por 1000 anos, para que não engane mais as nações. Na revelação de João na ilha de Patmos, as nações dele, os irmãos podem estar lendo o primeiro, o segundo vídeo, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento. E neste momento da revelação na ilha de Patmos, no Apocalipse, estava mostrando que quando o escritor aos Hebreus escreve, Hebreus 2, versículo 14, 15, os irmãos podem estar lendo, que ele diz, que eu acredito que foi o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, que aquele que tinha o império da morte, o que tinha o império da morte foi aniquilado. E a palavra aniquilado foi tirado por um momento o seu poder, que era limitado, o seu poder que foi
tirado, foi interrompido na morte de Jesus de Nazaré no madeiro. Então ele tinha uma atuação desde Adão até o madeiro, uma atuação aonde ele atuava. Primeiro, esse ser espiritual, ele atuava aonde, Fernando? Para nós entender, eu quero que os irmãos façam um acompanhamento das escrituras, acompanhe com cautela, com cuidado, com sabedoria, para que nós entenda. Porque quando nós falamos aqui que as três personagens, diabo, Satanás, os anjos serviam, a Bíblia diz que ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus, com E maiúsculo. Quando ele voltou do Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Depois eu vou estar falando do jejum que os hebreus praticavam na lei, para que os irmãos entendam, mas este é outro assunto. Então ele jejua, dentro da cultura judaica. E o jejum da cultura judaica é importante nós aprender, depois nós vamos fazer vídeos sobre isto. Tem muitas coisas que virão aí, profundas, ensinamentos. E ali ele foi tentado pelo diabolos no grego, que é aquele que acusa. Então nós temos aí, primeiro, a palavra diabo, que acusa. Então, ali ele foi ao deserto, e ali ele conta para alguém o que aconteceu em sua mente, em sua carne, ou em outras palavras, o que aconteceu em sua alma. Ele conta para alguém, alguém conta para Lucas, e Lucas escreve, Mateus escreve. Os irmãos estão entendendo? Então, depois que ele teve fome, apareceu que a fraqueza. Vocês estão de parabéns, diabolo. É a fraqueza, é a carne. E quando alguém já passou por necessidade de água, necessidade de pão, em outras palavras, necessidade de alimento físico, a carne, quem já passou por fome, desejo de comer, a carne, a mesma altera, ela tem uma alteração, a mesma fica irada, os pensamentos saem de si, as pessoas pensam tantas coisas que vêm na cabeça, porque quem já passou por fome sabe, aqueles que são chamados de mendigos, que moram na rua, que passam por fome, sabe o que é fome da carne, falando literalmente aquilo que Yahushua de Nazaré passou depois dos 40 dias em jejum. Então entra a fome, entra a necessidade física de comer, de se alimentar. E aí a Bíblia diz que aparece o diabo. Mas o diabo que aparece não é o diabo da religião, esse de rabo, de garfo, de tridente, de roupas vermelhas, aquele monstro criado por Hollywood, pela mídia, não, pela calçada da fama, pelos filmes da Colombo, ou a calçada da fama, ou a Disney, não. É a carne que agora ela se torna operante, a alma, o sentimento de Jesus de Nazaré se altera. Vamos para frente. E a briga constante com ele mesmo. Os irmãos estão certos em dizer que é o diabo. Que foi ele tentado pela sua natureza. A natureza adâmica, humana, falando assim para que os irmãos entendem.
Versículo de número 4, versículo 3, disse assim, versículo 3, e disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Por quê? Por causa da necessidade física de se alimentar. Porque ele era o Filho de Deus. Versículo 4. E Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de Deus. Versículo 5. O diabo levou a um alto monte e mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Não é que o ser das trevas levou ele lá num tabernáculo, num monte, e arrastando ele como se fosse um boneco, um filme. Não era isto. É o que ele estava contando, o que estava passando em sua alma, em seu sentimento para alguém, e alguém conta e escreve, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo esse entendimento? E disse-lhe o diabo, versículo 6, como eu já li, para que os irmãos marquem aí. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue. Aí nós temos a carne na sua ação, a carne de Yahushua de Nazaré, de Jesus de Nazaré, por causa da necessidade física. Agora aparece no entendimento perfeito alguém dizendo que foi colocado como diabo, que foi entregue para ele o poder dos reinos do mundo. Então, mundo está falando de coisas físicas, materiais. Aqui está falando de poder físico que foi entregue a este que foi chamado de diabo. Prossiga. Olha só. Olha só como isso é bem claro. E o diabo dá-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Alguém entregou não a carne de Yahushua, que agora não é a carne, não é o diabo, carne, acusador que está falando. Agora é um algo que aparece, que atuava, primeiro, que atuava na consciência, na carne, no diabo, e diz que foi entregue para ele. E dá este poder, sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero, e dou a quem quero esse poder do reino. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha, ele está exigindo uma adoração. Então, já entra aqui de uma forma altiva ou invisível, entra agora não a carne adorar a carne, o diabo adorar o diabo, mas alguém pede adoração. Agora se mostra um ser. Olha como isso é bem claro, meus irmãos. Portanto, se tu adorares, verá. Portanto, se tu me adorares, versículo 7, tudo será teu. Versículo 8, agora preste atenção. E Jesus, respondendo, disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Agora, de diabo, passa para adversário, Satanás. E Satanás levou também a Jerusalém, pôs sobre o pináculo do templo e disse, tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito. Então, nós vemos ele agora usando a lei, que era a lei de Deus, que a lei era boa, porque a lei não era Satanás. E nós vemos a carne dele, a consciência, por causa da fraqueza, da fome, agindo, mas agora alguém aproveita a situação e entra para aproveitar, para tentar Jesus. E este ser diz que foi entregue para ele os reinos do mundo que era da lei. Apocalipse capítulo 20, ele enganava as nações.
Foi preso porque ele enganava as nações. Volta um pouquinho Apocalipse capítulo 20. Olha o que diz isso aqui. Versículo 3. E diz: E lançou no abismo, ali o encerrou, pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, ponto final. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O anjo que aparece, que mostra na visão, é o anjo que simbolizava a vitória de Yahushua no madeiro. Quando ele morre no madeiro, ele prende, ele tira o poder 100% que tinha aquele ser. E ele para de atuar, mas a visão diz que por um momento de tempo, importa que ele seja solto por um tempo. Por um tempo até vir o juízo. Isso é bem claro, por um tempo até vir o juízo. E nós já falamos, vamos entrar lá, mas vamos aqui para frente para nós voltar aqui depois, para nós ter um perfeito entendimento. Então, primeiro, ele disse que foi entregue. Foi entregue os poderes dos reinos do mundo para ele. Na tentação lá no deserto, nós entendemos que o diabo atuou sim, que era a natureza, a alma de Jesus. Não teve somente a atuação da natureza de Jesus, mas teve também a atuação de um ser que diz que ele entregou alguém. Para mim foi entregue. Olha o que ele diz: para mim foi entregue. Não foi a carne de Jesus, não foi o diabo. E depois a Bíblia mostra que o diabo mostra Satanás, muda o nome em português Brasil, Satanás. Então nós temos 3 personagens: diabo, Satanás e os anjos que vêm depois e o servem na hora da fraqueza. Deus o serve, Jesus, o corpo de Jesus, serve a natureza humana, a alma de Jesus. O diabo que sentiu fraqueza e foi tentado por um ser que aproveitou daquele momento, aproveitou daquela situação a qual Yahushua estava passando no deserto. E ele venceu, e a Bíblia mostra que este ser disse para ele se lançar, se matar. E aí os irmãos falam: não, mas foi a carne, Jesus estava falando para ele se matar. Não. Lança-te, porque está escrito, ele está usando a lei que era boa, os 10 mandamentos perfeitos, que muitos dizem que era Satanás, que a lei acusava, que Jesus disse que acusa vocês a Moisés. Mas preste atenção, vamos chegar lá para que nós venhamos entender isto, que Satanás nunca foi a lei de Moisés. E que os irmãos rejeitam a atuação do ser espiritual na Bíblia, porque falta entendimento para entender com a mente de Cristo, com a mente iluminada. Primeiro, ele disse a Yahushua, de Jesus de Nazaré, que foi entregue para ele o poder dos reinos do mundo. Está falando de coisas físicas, de impérios. Está falando que foi entregue para ele até o poder da morte. Abra vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Quem que entregou, já terminando aqui essa terceira parte, Gênesis, capítulo 3, volta lá rapidinho no começo, no princípio, para nós já terminar essa terceira parte. Não perca, vai parte por parte para que os irmãos entendam que o ser espiritual estava atuando sim, de Adão até o juízo. Diz assim o capítulo 3, versículo 1 em diante, de Gênesis, princípio, começo, chamado Pentateuco, primeiro livro da lei. Olha só quem entregou, que ele disse lá no deserto.
Ora, vírgula, a serpente era mais astuta que todas as limiárias ou alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ponto final. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ponto de interrogação. Eu termino aqui a terceira parte com ponto de interrogação. Que os irmãos meditem um pouquinho aí. Vamos crescendo no conhecimento do Criador com a terceira parte. A serpente era mais astuta do que os animais que Deus criou primeiro. Tinha astúcia. Animais foi criado pelo agir de Deus primeiro. Deus criou o físico, deu vida à terra, separou as trevas das luzes. E diz que a astúcia está ligada a algo perfeito, está ligada à imagem e semelhança de Deus, está ligado à criação perfeita, à semelhança e imagem de Deus. Se diz no sentido de homem e mulher, mulher e homem. A astúcia não está ligado a um animal irracional que foi criado primeiro, uma serpente física que se alimentava de insetos. Não, está ligada à consciência. Então vamos entender quem entregou o reino do mundo, quem deu de bandeja o reino físico ao ser que aproveitou da fraqueza da carne, do diabo, da carne, da alma de Jesus e entrou para tentar Jesus de uma forma invisível, ativa na mente, que ele contou a alguém contou a Lucas, contou a Mateus. E vamos entender. Está bem claro, deixa o caminho para os irmãos. Lei, capítulo 3 de Gênesis, que a serpente era mais astuta que todas ali Marias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Quem disse à mulher? A serpente. Foi assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Voltaremos com a quarta parte. Primeiro, quem entregou? Aquilo que foi escrito lá em Lucas 4, 6 e 7. Versículos 6 e 7 de Lucas capítulo 4. Ele disse: para mim foi entregue e eu dou a quem quero. Quem entregou este reino humano, físico, a este ser que existiu, que os irmãos em graça não aceitam? Até podem entender que ele existiu, mas não aceitam mudar. E entra em equívoco, não aceitam, e diz que isso é uma heresia, que o ser espiritual era a mente do homem, que era a carne do homem, que o diabo era a carne do homem. Sim, vocês estão certos, mas eles veem uma atuação e eu vou mostrar para vocês que esse ser atuava sim. Biblicamente eu mostrarei biblicamente capítulos e versículos do Antigo Pacto, da transição. Eu mostrarei aos irmãos biblicamente. Não percam a quarta parte. Eu sou o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Diabo homem e Satanás um ser espiritual que existiu de Adão até o juízo. Um abraço a todos, paz e graça.